Olá! Hoje eu vou falar sobre polinização. Polinização é, sem dúvida, um dos assuntos mais bonitos da biologia vegetal ou da ecologia de interação entre animais e plantas. Quando a gente fala de polinização, o que vem em mente na cabeça das pessoas é logo a abelha polinizando a flor. Então, nessa aula de hoje, eu vou mostrar que é muito mais que isso e que nós temos animais que desempenham um papel muito importante na natureza, como é o caso dos morcegos e os beija-flores. Primeira coisa que temos que lembrar é do nosso ciclo de vida, né, que já vimos antes. Nós temos um ciclo de vida em que um esporângio vai produzir a meiose lá na flor, e lá na flor vamos ter compartimentos onde vão aparecer os gametófitos, né? E os gametófitos vão produzir os gametas. O problema é que esses gametófitos estão em compartimentos separados e tem que haver um mecanismo para que o gameta masculino encontre o gameta feminino. Então, no caso das angiospermas, esse processo é a polinização e a gente vai ver a complexidade desse processo. Então, em princípio, as plantas não se movem, né? Elas se movem devagar. As pessoas pensam que elas não se movem, mas existem fases do ciclo de vida delas que podem se mover. Então, se a gente olhar numa perspectiva mais ampla, nas plantas vasculares, a gente vai ver que musgos, licófitas, monilófitas possuem gametas que se movem. São gametas flagelados. O problema dos gametas flagelados é que eles precisam de água na forma líquida para que ocorra a fecundação. E isso pode ser uma limitação em alguns ambientes ou em algumas fases do ano. Nas cicadófitas, né, nas coníferas, nos ginkgos ou em outras plantas assemelhadas, nós já temos o pólen, né, que não é um gameta. A gente sabe que o pólen já é um gametófito, ele é um esporo que germinou e ele pode ser transportado de diversas maneiras até a parte feminina do estróbilo. Em outras coníferas, em angiospermas, desculpe, não outras coníferas, nas coníferas e angiospermas, há o pólen e há a sifonogamia, quer dizer, o pólen é transportado, mas a fecundação se dá pela transferência dos núcleos espermáticos para dentro do saco embrionário. Então vamos ver o que acontece em cicadófitas e coníferas. Bom, nessas plantas nós vamos ter o gametófito, né, aparecendo, germinando dentro de esporângios que estão em folhas diferentes, né? Então estão lá dentro da semente, né, ou dentro do saco polínico. Então, se eles estiverem no mesmo indivíduo, a gente vai dizer que a espécie é monóica. Mas se esses gametófitos estiverem em plantas diferentes, nós vamos falar numa espécie dioica, duas formas. Vejam como é numa conífera, né? Nós temos aqui um cone, que a gente pode até chamar de feminino, e cones masculinos. Esses cones masculinos produzem o pólen, que vai ser transportado pelo vento até o cone feminino, e aí vai ocorrer a fecundação. Outras coníferas, como a araucária, nós vamos ter plantas de sexos separados. Então, nós temos uma araucária feminina e uma araucária masculina. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, poxa, eu plantei uma araucária, meu avô plantou uma araucária, já tem muitos anos e ela nunca dá pinhão. Claro, você plantou uma planta masculina, não vai dar pinhão nunca. Então, você tem que assegurar que você tenha plantado uma planta feminina. Nas cicas, nós vamos ter uma situação um pouco diferente. Nós temos um cone simples, né? Nós temos um estróbilo na planta masculina, mas não temos estróbilo na planta feminina, nós temos só esporofilos, com plantas de sexo separado, mas se descobriu não faz muito tempo que a polinização não era pelo vento, e sim mediada por alguns besouros curculionídeos, né? Gorgulhos. E nas angiospermas? Bom, nas angiospermas nós vamos ter o máximo da complexidade na polinização e é muito mais interessante. Então, o que tem que acontecer na angiosperma é que o pólen que está na antera tem que conseguir chegar num estigma para germinar, seja o estigma da mesma planta ou, de preferência, o estigma de outra planta. Por que é importante chegar em outra planta? Porque a fecundação cruzada
é muito importante na evolução e na persistência das espécies, porque a fecundação cruzada gera variabilidade, e essa variabilidade ela é crucial, ela é decisiva quando você tem mudanças ambientais ou surgimento de doenças. É muito importante ter o polimorfismo, isso é, a diferença entre os organismos, como entre todos nós humanos, porque assim a chance de algum deles ser capaz de sobreviver. Então, as plantas têm diversos mecanismos para evitar a autofecundação. Então, isso pode envolver a separação espacial, a separação temporal, de forma que haja um aumento da variabilidade genética. Então, é importante evitar o que se chama endogamia, que é o cruzamento parental, o cruzamento no mesmo indivíduo, para você ter mais variabilidade. O problema é que flores são órgãos caros. Eles custam energia e eles custam nutrientes, principalmente porque flores são mais ricas em nitrogênio e em fósforo. Então, as plantas têm que modular o investimento que elas fazem entre quantidade e eficiência. Isso é, ou eu produzo poucas flores e pouco pólen num mecanismo muito eficiente que faz o meu pólen chegar na flor certa, ou você produz muitas flores ou mesmo muito pólen e aí investe na quantidade e seja o que Deus quiser. Então, essas duas estratégias, elas estão resumidas nessa imagem que o professor Peter Gibbs criou. Você imagine um casamento, você quer felicitar os noivos e você, então, decide jogar arroz nos noivos, mas é um casamento muito concorrido. Então, você tem duas opções. Ou você leva quilos de arroz para jogar de muito longe e torcer para que esse arroz caia nos noivos, ou você pode pagar um menininho, por exemplo, para se esgueirar entre as pessoas e jogar um pouquinho de arroz na cabeça dos noivos. Então é exatamente isso que a natureza tratou de fazer com os mecanismos de polinização. Então, existe todo um complexo de estruturas de atração que vai fazer com que alguns polinizadores venham até a flor e prestem um serviço para as plantas. Então a atração, ela normalmente é feita por folhas modificadas, que pode ser o próprio cálice, a corola, o perianto como um todo, com tépalas, quando cálice e corola são iguais. Pode envolver brácteas, o próprio androceu, ou mesmo as plantas podem se valer de guerra química. Elas podem usar perfumes ou odores através de glândulas especiais para atrair polinizadores. Então a atração pelo cálice é o que nós estamos vendo aqui, cálices muito vistosos, em alguns casos a corola também é vistosa, mas olha, o cálice é muito vivo, aqui o cálice é muito roxo, aqui o cálice vermelho, aqui o cálice enorme, Então a longa distância o polinizador enxerga o cálice e a curta distância ele se localiza com a corola exatamente aonde ele deve tocar ou onde está o néctar. A atração pode ser pela corola, e aqui a gente vê toda uma gama de flores, desde branca, azul até marrom, que são menos comuns, mas cada uma interessa para um tipo de polinizador. A atração pode ser pelas tépalas, quando sépalas, ou seja, o verticilo de baixo, é semelhante em cor ou textura ao verticilo de cima. E aqui, nesse caso muito bonito, quando os estames, o conjunto de anteras e estames é vistoso. Então, por exemplo, nessa escova de garrafa, ou aqui no Pseudobombax, são plantas, ou na caliandra, o próprio nome diz caliandra, quer dizer androceu bonito. Ou as brácteas, sabemos que brácteas ou ipsofilos são folhas modificadas. Nesses casos, por exemplo aqui, as flores são muito diminutas no antúrio, microscópicas, mas existe uma grande bráctea vermelha, bonita, aqui no Spathiphyllum também. A cor das peças é uma coisa muito importante. É muito importante para os animais se localizar. A flor é algo que se destaca num conjunto, numa matriz escura, verde ou na floresta, e você vai ter, quando chega perto, uma indicação mais próxima. Então, vejam que todas essas flores
tem o que nós chamamos de guias de néctar. Guias de néctar são colorações específicas, né, como se fossem as luzes de aterrissagem para um avião. Então, o inseto chega aqui, ele pousa nessa peça floral e ele já vai se dirigir para essa região, que é onde está o néctar, né, ou o pólen, depende do recurso que ele quer, mas que já garante que ele vai colocar a cabeça ou as antenas no lugar bom para a flor, para ocorrer a fecundação ou para ele capturar pólen no seu corpo, né? Então aqui temos exemplos de guias de néctar muito vistosos, né? Que dão muita beleza para muitas plantas. Esse caso é interessante porque a olho nu a gente não vê os guias de néctar, parece uma planta amarela comum, mas em luz ultravioleta aparecem os guias e muitos insetos enxergam no ultravioleta. Então aqui eu tenho exemplos das mesmas flores vistas no espectro visível e no espectro ultravioleta. Então no visível é assim, a mesma flor no ultravioleta tem guias de néctar aqui. Essa também, veja os guias de néctar aqui. E essa margaridinha tão vulgar que nós vemos aí, o taraxacum um invasor, você vê que muitas flores têm uma coloração contrastante e isso é muito importante para a localização de insetos que vêm no espectro do ultravioleta, principalmente abelhas, também borboletas, alguns besouros, parece que sim. Um outro aspecto importante é o dos perfumes. Então, os perfumes são mais importantes para polinizadores noturnos, né? Nós temos aqui, por exemplo, um morcego ou uma mariposa. Notem que esse tipo de polinizador também tem adaptações. Veja o nariz desse morcego, né? Ele tem uma aba levantada na narina que dirige o ar para as narinas dele. Essa mariposa é um dos organismos mais sensíveis a cheiro no mundo, consegue detectar algumas substâncias a quilômetros de distância, tem uma antena toda plumosa que captura as substâncias na atmosfera. E associado a essas adaptações, nós temos os osmóforos, que são estruturas que vão eliminar odores na atmosfera, atraindo, portanto, polinizadores. Então, existem recompensas para o polinizador. O polinizador animal, ele não vai na planta de graça. Ele vai porque ele tem prêmios. Esse prêmio pode ser o óleo produzido nessas glândulas de óleo, né? Existem polinizadores que querem a flor como um todo, por exemplo, besouros não são tão bons polinizadores porque além de polinizar, eles comem a flor, acabam comendo o ovário, comem a antera, destroem tudo, né? E outros polinizadores, como abelhas, se alimentam também do néctar, do pólen. O pólen é um alimento importante, é o único alimento de origem vegetal que possui todos os aminoácidos essenciais, então é muito importante como alimento para muitos insetos. E o néctar, que fundamentalmente é uma solução açucarada com um pouquinho de aminoácidos. Então, esse conjunto de coisas que vai atrair os polinizadores, fez os pesquisadores criarem uma teoria que é muito bonita, que fala das síndromes de polinização. O que vem ser uma síndrome de polinização? É a ideia de que as flores evoluíram e se adaptaram juntamente com seus polinizadores. E houve uma evolução conjunta, de forma que flores e polinizadores foram se modificando ao curso de milhões de anos e foram se especializando, de forma que algumas flores possuem características que favorecem um tipo só de polinizador, né? Alguma especificidade, não deixam outros consumirem o recurso, né? Ou dão as recompensas só para um tipo de polinizador. E também tem a ideia de restringir polinizadores e obter fidelidade. Quer dizer, a ideia de que o recurso que ela dá para um polinizador não está acessível para outro. E aí você tem a fidelidade, quer dizer, um polinizador que só poliniza aquele tipo de flor ou aquela espécie e que vai, portanto, garantir a reprodução daquela planta. Óbvio que existem também flores generalistas, são flores que são polinizadas por muitos tipos de polinizador.
Vamos ver como são essas síndromes. Então, a síndrome pode ser relacionada a agentes abióticos, por exemplo, a água. Tem muitas plantas aquáticas que, para se reproduzir, precisam dar um jeito de fazer a parte feminina e masculina se encontrar. Então, por exemplo, nós vamos ter estigmas flutuantes, né, que são presos por cabos longos, e esses estigmas flutuam na superfície, flores masculinas são liberadas e viajam como se fossem velas e vão polinizar a flor de aquáticas. Então, essa é uma estratégia, ter flores e estigmas flutuantes. O vento. Bom, muitas plantas são polinizadas pelo vento, como as coníferas eram polinizadas pelo vento, ainda são, mas existem muitas plantas muito bem-sucedidas polinizadas pelo vento. Mas para ser polinizado pelo vento, o que você precisa? Você precisa de muito pólen. Esse pólen tem que voar muito longe, então ele tem que ser bem pequenininho, bem leve. Você tem estruturas que fazem com que o pólen voe também, você pode ter sacos aéreos, mas não é fácil capturar esse pólen. Você tem que produzir muito pólen, o vento leva para qualquer lugar, então essas plantas costumam ter estigmas plumosos, como se fosse uma raquete de tênis ou se fosse um espanador para recolher esse pólen. Então é muito comum ter inflorescências que balançam, como a gente vê os ramos de trigo. Também tem plantas polinizadas pelo vento que fazem o contrário. Em vez de ter um escapo que balança para cima, tem um amentílio que balança para baixo. Em coníferas, existem esses sacos aéreos aqui no pólen. Bem, vamos falar agora sobre a polinização dos animais, né? A gente falou tanto sobre a atração só faz sentido para polinização por animais, porque para a água, para o vento, a gente não precisa dar nenhuma recompensa, você não precisa de cor, de flor bonita, nada. Mas para animais tem que ter alguma recompensa. Então, para cada grupo de animais, existe um nome de síndrome e características associadas que a gente vai explorar. Então, a polinização por insetos é chamada entomofilia. Filia é amizade, entomo é inseto. Por besouros é cantarofilia, por moscas é miofilia, por abelhas e vespas é melitofilia, por borboletas psicofilia, por mariposas falenofilia. Por aves, ornitofilia, por mamíferos, mamaliofilia ou mamafilia, e por morcegos, especificamente, quiropterofilia. Então vamos ver alguns desses tipos, isso é muito bonito. Quanto à entomofilia, o que a gente tem que entender? Insetos e plantas são os grupos de organismos mais diversos e abundantes do planeta. São, de um lado, 300 mil espécies conhecidas de angiospermas e, de outro, mais de 1 milhão de espécies de insetos conhecidas. E o que a gente vê ao longo da evolução é que, desde o surgimento das angiospermas, lá na transição Triássico-Jurássico, as angiospermas aumentaram a sua diversidade. Mas houve uma grande radiação adaptativa, uma grande diversificação, essa largura aqui é o número de espécies, ao longo do Cretáceo. E essa diversificação aconteceu ao mesmo tempo que a diversificação, a radiação de besouros, a radiação de vespas e abelhas, a radiação de borboletas. Então, a gente entende que houve uma coevolução, que houve uma influência mútua muito importante para a diversificação desses organismos. Quando a gente fala em entomofilia, é importante pensar que os pólens transportados por insetos são rugosos. São rugosos porque eles devem aderir ao corpo dos insetos. Então, tem muitas formas bonitas, espiculadas, espinuladas. Vamos falar da cantarofilia. Cantarofilia é a polinização por besouros. Normalmente são plantas odoríferas, os besouros são bem sensíveis a cheiro, mas eles vêm muito mal. Às vezes tem termogênese envolvida, quer dizer, a planta consegue produzir calor e faz evaporar mais perfumes e atrai os besouros. Em geral, são plantas com muitas peças, muitas tépalas, muitos pistilos, que tudo isso acaba sendo comido pelos besouros. Miofilia. Miofilia é a polinização por moscas, mas podemos tratar de mosquinhas muito pequenas. Mas há um tipo especial
que é a sapromiofilia. Então, miofilia, a gente está falando de moscas em geral e mosquitinhos, ou seja, dípteros, mas sapromiofilia, a gente está falando daquelas moscas feias, que a gente chama moscas varejeiras. Pois essas moscas, elas podem ser enganadas pelas plantas. Elas produzem cores vermelhas ou marrons, produzem odores muito desagradáveis para nós, odores como de carne pútrida ou como de fezes, mas essas moscas adoram. E as moscas vão lá, copulam, colocam ovos, achando que elas estão fazendo isso na comida delas, que é fezes ou carne morta. E na verdade as moscas são enganadas, elas não ganham nada com isso, mas elas acabam polinizando a planta. Num exemplo mais interessante ainda, é o caso da Aristolóquia, ou papo de peru. Essa planta tem esse cálice estranho, esse cálice tem tricomas para dentro, e olha o que vai acontecer. Esse cálice vai prender moscas que entram nesse tubo. E a mosca vai ficar aqui, presa por um tempo, até que o estigma seja polinizado. Quando o estigma é polinizado, esses tricomas amolecem, a liberação de pólen, quer dizer, essa mosca vai ficar coberta de pólen, pronta para polinizar outra planta. Mas elas têm odor desagradável para nós. Melitofilia é a polinização por abelhas, também por vespas. Em geral, são flores vistosas, coloridas para nós, principalmente amarelas e roxas, com odor doce, muito pólen e muito néctar. E a antésia diurna, quer dizer, a abertura das flores é diurna. Tem muito pólen porque as abelhas têm uma estrutura especial chamada corbícula para acumular pólen que elas levam para a sua alimentação, para a alimentação das ninfas e da rainha. Um caso específico de melitofilia, muito interessante, é o caso das abelhas vibradoras ou mamangavas. Por que elas são chamadas vibradoras? Porque elas se agarram na antera e elas batem as asas numa frequência característica e só essa frequência é capaz de fazer o pólen sair. Então, outros polinizadores não conseguem tirar o pólen dessas anteras, a menos que venha um besouro malvado e coma a antera. Isso é muito importante para a produção de algumas plantas, principalmente as solanáceas. Então, no caso, os tomates, as pimentas, os pimentões, as berinjelas e culturas, por exemplo, que são feitas dentro de casas de vegetação, por exemplo, em Israel, eles são muito desenvolvidos com isso, eles têm diapasões com a frequência específica da abelha característica daquela planta para poder realizar a polinização, porque dentro de uma casa de vegetação cheia de inseticida, não tem essas abelhas. Ainda falando de melitofilia, nós temos o caso das vespas, que é um dos casos mais estudados de coevolução e de ecologia de interação. É o caso de Andrena e Ófris. Andrena é essa vespa que está aqui, Ófris é essa orquídea meio estranha que nós vemos aqui. Essa orquídea, para nossa visão, é uma orquídea exótica, mas para a visão do macho dessa abelha, essa orquídea é a fêmea dele, porque a flor não só imita a aparência, como ela produz feromônios, quer dizer, o hormônio sexual desta vespa é produzido pela flor, um agonista, uma coisa muito semelhante, e atrai essas vespas que vão copular com a flor, e ao copular, olha o que vai acontecer. A polínia, que é o conjunto de sacos polínicos da orquídea, vai grudar no corpo da vespa e vai promover a polinização. É um caso de polinização específica, muito bem estudado, muito específico, né? E que é simplesmente uma maravilha. Esse é um dos exemplos que, para os darwinistas, né, para os evolucionistas, mostra a realidade da evolução e que, para criacionistas, dizem, olha a beleza de Deus, porque é uma improbabilidade muito grande de tudo isso acontecer. Muito interessante. Um outro exemplo que envolve vespas eu lamento, mas vocês nunca mais vão comer figo com o mesmo prazer. É o dos figos. Todo figo envolve a polinização por vespa.
nós temos aqui uma infrutescência que vem de uma inflorescência e lá dentro é cheio de flores e essas flores também estão relacionadas a galhas, que são estruturas tumorais com o crescimento de um inseto lá dentro. Então o inseto entra, bota ovo e depois ele vai nascer lá dentro, vai esvoaçar, se suja com pólen e vai para outro cicônio. Por isso que todo cicônio tem essa abertura aqui. Então quando a gente come figo, a gente está comendo o figo, que é delicioso, o receptáculo, que é doce, as sementes, mas a gente também está comendo vespa, larva de vespa, ninfa de vespa, e vocês não sabiam disso, continuem a comer figo. Vamos falar de psicofilia. Psicofilia é a polinização por borboletas. O que tem de característico é ter flores muito pequenas, amarelas e roxas, a antese diurna, um aroma agradável, mas a corola das flores é muito fina e tubulosa. Então, por quê? Porque a borboleta tem essa tromba fininha. Então vai ser uma flor tubulosa, alongada, que só a tromba da borboleta consegue atingir o néctar. Da mesma forma, nós temos a falenofilia, que é a polinização por mariposas. Olha o comprimento da tromba desta mariposa, é incrível. Então, normalmente essas flores são contrastantes com o escuro, ou seja, elas são brancas, claras, beges. A antese é noturna, são muito perfumadas, porque as borboletas têm que encontrar essa flor no escuro. Também tem a corola tubulosa e fina, e os insetos, por sua vez, são noturnos e têm essa tromba muito longa. Ornitofilia. Esse é o que os alunos mais gostam, né? Porque envolve um monte de cores, um monte de organismos muito bonitos. A ornitofilia se caracteriza por ter corolas tubulosas, em flores grandes, com muito néctar, abertura diurna, pouco odor, porque aves não sentem muito odor, quer dizer, para que você gastar com odor se o sentido mais importante das aves é a visão. E nós vamos ter flores normalmente em vermelho e em laranja. Tem muito néctar, esse néctar é secretado lentamente ao longo do dia, de forma que o polinizador, seja beija-flor ou outra ave, visite a flor muitas vezes. Já a mamaliofilia, ela envolve flores grandes também, porque esses mamíferos passeiam em cima da flor, eles se agarram, normalmente tem muitos estames e, claro, produz muito néctar, tem discos nectaríferos com néctar abundante. Geralmente a secreção é noturna, a maioria dos mamíferos é noturna e esses pequenos mamíferos são noturnos. O que é muito interessante, que as pessoas não sabem, é que o nosso grande aliado noturno são os morcegos, né? O nosso grande aliado vai interagir pela quiropterofilia com flores grandes. Muitas flores têm brácteas rígidas, porque tem muito morcego que é meio atabalhoado para voar, ele se agarra, se pendura na flor ou nas brácteas. Em geral, a flor tem cores claras, que dão um contraste bom à noite, e o odor costuma ser desagradável para nós, às vezes avinagrado, azedo. A antese é noturna e da mesma forma como para os pássaros, o néctar é muito abundante, secretado lentamente e ele é muito rico em energia. Esses organismos e as aves gastam muita energia para voar, para ter um voo batido e tem que visitar muitas flores toda a noite. Existem também criaturas que visitam as plantas, mas que não colaboram. São os bandidinhos, são os chamados ladrões de néctar. Eles não têm as adaptações necessárias para polinizar, para pegar o néctar no lugar adequado para a planta. O que eles fazem? Eles abrem um buraco, né? E eles roubam o néctar sem, no entanto, oferecer a recompensa da planta, que é a sua polinização. Existem sistemas nas plantas que evitam a autofecundação. Um deles é chamado de ercogamia, que é a separação física entre a parte feminina e masculina. Então, por exemplo, aqui no hibisco,
nós temos esse tubo, que é um tubo estaminal, com muitos estames, aí com dezenas de anteras, e os estigmas estão aqui. Então, pela gravidade, esse pólen não vai chegar aqui. Também temos as anteras poricidas, também é um tipo de ercogamia. Existem outras plantas que têm uma parte masculina e feminina separadas por peças florais, por apêndices. Um outro exemplo é o que chamamos de dicogamia. Dicogamia vai ser a separação unicamente temporal das partes. Então vejam, no clerodendron, a antese, os estames ficam maduros, portanto começam a produzir pólen. Nesse momento, o estigma está para baixo. Num segundo momento, o estigma fica ereto, se abre em dois, como a gente vê aqui, e os estames, olha, encaraminholam, aqui se enrolam. Então é um exemplo de protandria, proandro, que vem primeiro é a parte masculina. Existe o contrário também. A autopolinização. Bom, a gente falou que a autopolinização não é o ideal para a planta, mas a planta quer se reproduzir, ela precisa se reproduzir para se perpetuar. Então existem casos, como o das compostas, que existe uma apresentação secundária do pólen. O que é isso? Nós temos aqui um tubo formado pelas anteras, né? As anteras são fundidas, é chamado de sinanteria, o estigma vem por dentro, e quando ele vem por dentro, ele pode até se sujar de pólen aqui. Então, o ideal é que caia pólen nessa região, que é a região receptiva do estigma. Mas se não vier um pólen alóctone de fora, esse estigma se enrola e toca na parte suja de pólen, ocorrendo a autopolinização. Em síntese, a polinização é a transferência de pólen das anteras, ou mesmo de cones, para o estigma ou para cones femininos. Há o uso de estratégias para polinização que envolvem ou a grande quantidade de pólen ou o gasto de recursos adicionais para atrair um polinizador. Existem síndromes de polinização, que são conjuntos de características que favorecem ou restringem polinizadores. E, por fim, existem estratégias das plantas para evitar a autopolinização e, em alguns casos, até garantir que ela sempre ocorra.